apóstolo. Ok, muito obrigado. Então, o senhor Eliezer, ele diz que Deus trabalha por um profeta, Deus não pode trabalhar sem um profeta, mas ele não consegue mostrar o profeta. Porque o Rombrano está morto, ninguém pode negar isso. Ele não consegue mostrar como é que Deus guia a sua igreja por um profeta menor pelo ministério de fita. Senhor Eliezer, o profeta tem que estar vivo, Deus tem que falar por meio de um profeta vivo. O senhor diz, Deus está fazendo no presente, mas ele fala por um profeta. O senhor confirmou aqui. Cadê o profeta? Não tem. Se não tem profeta, como o senhor diz, então Deus não pode falar. Mas com respeito a José Brana, eu penso que é o último bloco, não sei, mas com respeito ao José Brana e Billy Paul, o comportamento deles não é um comportamento bom. Por exemplo, o Billy Paul, de acordo com a carta de Sarah Brana, falsificou a assinatura do seu pai para colocar a mão lá no dinheiro, pegar o dinheiro do fundo que o William Brana havia feito, de acordo com a carta de Sarah Brana. Está aí disponível para todo mundo ver, ler ou ouvir. Também o Billy Paul se recusou a doar sangue para o seu pai quando ele sofreu o acidente, uma vez que ele tinha o mesmo sangue do seu pai. Está onde isso? Está na carta de Sarah Brana, a irmã de Billy Paul, quem escreveu isso. Por que o Billy Paul se recusou a dar o sangue dele para o seu pai? E os médicos disseram que se tivesse recebido o sangue, o William Brana tivesse recebido o sangue, ele teria escapado, teria sobrevivido. Mas o Billy Paul não quis dar sangue para o seu pai. O Billy Paul e José Brana apagaram nas fitas os lugares onde o William Brana falava sobre Jim Jones. Quando você está ouvindo as fitas, Sr. Eliezer, tem espaço em branco nas fitas, espaço em branco nas fitas. Eu fui um pregador da mensagem do irmão Brana por 3 anos e meio. E eu sempre ouvia isso. Eu pensava que era devido à fita ser velha, não ter sido armazenada direito, algum problema lá naquelas fitas magnéticas. Espaço em branco na fita, espaço em branco na fita. O senhor já se perguntou o que é isso? O senhor sabia que foi o José Brana quem apagou algumas coisas das fitas de William Brana? Ele não é honesto, José Brana. Pergunte isso a ele, se o senhor tiver contato. Por que ele apagou os lugares onde o William Brana falava de Jim Jones? O William Brana foi patrocinado por Jim Jones. O William Brana pregou junto com o Jim Jones. Mas aonde é que estão as fitas que o William Brana fala sobre Jim Jones? Eu não sei. O José Brana apagou. O profeta, que o senhor disse que está conduzindo a igreja, um profeta menor, que isso é impossível, apagou coisas da mensagem do profeta William Brana. E o profeta Caco Felipe diz que José Brana e Billy Paul não são filhos de Deus, são filhos de Belial como Ofim e Finéias. Eles tiveram comportamentos de filhos de Belial, assim como Ofim e Finéias. Está na mensagem do profeta Caco Felipe. Na continuação da leitura, o senhor vai ver que o profeta diz isso. Sim, o mesmo Jim Jones que o William Brana chamava de servo de Deus, dizia que ele estava cheio do Espírito Santo, pregou com ele, foi patrocinado por ele, que matou 914 pessoas envenenadas na Guiana inglesa. Mas cadê o nome de Jim Jones na fita de William Brana? Eu quero colocar aqui, ó, irmão Sebastião, se passar o tempo, depois o irmão tira das minhas considerações finais, eu quero colocar aqui o vídeo. Ok. Profeta Cacu. Você diz que José Brana, que é filho de William Brana, é um filho do diabo. Senhora, esta não é a primeira vez que o filho de um profeta é um filho do diabo. Em 1 Samuel 2 versículo 12, diz que Ofni e Finéias, que eram sacerdotes do Senhor, que levaram a arca, eram filhos do diabo. Estes são os filhos de Eli. Os 2 filhos de Eli, no Antigo Testamento, eram sacerdotes diante do Senhor. Eles eram sacerdotes. Eles usavam arca, mas eram filhos do diabo. Eu vou ler isso. E os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Eterno. Foram eles que pregaram e dirigiram as pessoas porque ele estava velho. Mas o Senhor disse, Deus disse que estes são os filhos de Belial. Eles nem mesmo conheciam o Senhor. Eles são sumos sacerdotes. Foram eles que as pessoas seguiram. Mas Deus disse que são filhos de Belial. São demônios. E é a mesma coisa que acontece hoje. Em virtude da missão que recebi em 24 de abril de 1993. Eu vos digo que José Brana e Billy Paul são filhos do diabo. Eles são filhos do diabo.
José Branham e Billy Paul são demônios. Senhora, eu gostaria de lhe indicar algo. Hoje, quando você ouve as fitas de William Branham, você ouve, às vezes, espaço em branco na fita. Por quê? Foi José Branham quem apagou esses espaços expressamente. E William Branham, por exemplo, estava com os sacerdotes e pastores de todas as igrejas. E entre estes estavam Jim Jones. E Jim Jones matou 914 pessoas em 1978. Mas William Branham foi convidado, em junho de 1956, por Jim Jones, para sua igreja, na igreja de Jim Jones. E então eles organizaram um programa de 3 dias, e houve muitas conversões. E eles morreram em 1978. Você vê? Mas José Branham não deve apagar isso. William Branham fez isso. Martinho Lutero participou de forma negativa na revolta dos camponeses na Alemanha. E havia camponeses mortos. Mas deve um filho de Lutero vir e apagar isso? Isso não é possível. Martinho Lutero batizou por aspersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora, um filho de Lutero pode vir e apagar isso? Isso não é possível. Billy Paul e José Branham agiram como filhos do diabo. Eles agiram como filho do diabo. José Branham é um demônio. Eu repito, José Branham é um demônio.